Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Freitas e hoje nós vamos falar sobre conto e o conto de terror. Então vamos lá. No nosso primeiro slide, você sabe definir para mim o que seria o conto? O que é o conto? O conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias e com uma moral no final, como no caso dos contos de fada. O conto, ele é uma narração. O conto é o gênero textual do tipo de texto narração. Só que ele se difere do romance, por exemplo, por ele ser mais curto. O conto, ele é uma história mais curta e ele só tem basicamente um clímax, não vários como dentro do romance. Então, a estrutura do conto conta apenas com um conflito. O clímax parte de maior intensidade da história. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, o espaço e os cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido por ser de uma história mais curta. Elementos, a estrutura. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Como eu disse, o tipo de texto é narrativo e o gênero textual que nós estamos estudando, conto ou conto de terror. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagens que esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem as ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto seres viventes, tais quais como os animais, plantas ou até objetos humanizados. A gente vê muito isso nos contos de fadas aí, né? Nas histórias fictícias de contos de fadas. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Geralmente, nos contos, o narrador é um narrador observador. Tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se do tempo como a época em que a história ocorre. Além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa. O espaço. O espaço, em linhas gerais, é o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem um enredo. O enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo. O conflito, ele pode ser definido como a situação, problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único, um conflito só. Tipos de conto. A gente vai ter dentro desse gênero textual uma subdivisão também. Temos o conto de fadas, nós temos o conto de terror e por aí vai. Devido à diversidade de forma com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto. O conto fantástico, ele pode ser definido como aquele que o enredo apresenta situações inexplicáveis segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. Nós temos o conto de fadas, que são velhos conhecidos da nossa infância, que são gêneros medievais que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos tais como fadas, gnomos, animais personificados ou até objetos também personificados. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral, claro, e por isso tem um caráter didático. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau!